pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre probabilidade genética. Os exercícios de genética, quando querem dar aquela complicadinha, eles colocam aí umas questões envolvendo probabilidade. A probabilidade matemática, ela mesma. Mendel utilizou muito a probabilidade matemática nos experimentos de genética dele. Então hoje a gente vai entender como que a gente utiliza probabilidade matemática em questões de genética. Se isso te interessa, fica comigo que a gente vai começar esse vídeo agora. Aí que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdos pra vocês. E se você precisa estudar e tem algum amigo também, compartilha esse vídeo. Vamos compartilhando, assim vocês também me ajudam demais. Deixa seus comentários e não esquece de deixar o seu like, certinho? Exercícios de probabilidade caem demais lá nos vestibulares quando a gente fala de genética. Isso porque ele dificulta um pouquinho, né, a resposta e aí aumenta as chances de erro do aluno. Mas se você estuda comigo, se você estuda genética, você não vai errar não, você vai gabaritar todos os exercícios de genética, de probabilidade genética. Probabilidade é o que a gente estuda bastante em matemática, né? Qual é a probabilidade de um evento acontecer? A gente estuda isso muito em matemática e isso era muito utilizado por Gregor Mendel quando ele começou a fazer as experiências dele com as ervilhas. A probabilidade, ela aumenta as chances quanto maior forem os testes que você faz, né? Então, você sempre faz mais de um teste em ciência, né, para ter uma maior probabilidade e também para ter um resultado que seja um resultado fidedigno. Então, se Mendel tivesse cruzado apenas uma ervilha de cheiro, a gente não teria um resultado satisfatório, a gente ia ficar pensando, mas será que é mesmo? Então, ele fez isso milhares de vezes para obter sempre uns resultados similares e publicar o trabalho dele. Quando a gente fala em probabilidade, a gente utiliza a regrinha do e do ou. E lá na questão do vestibular, ele vai estar pedindo aí duas características ao mesmo tempo. Então ele vai falar lá para vocês qual é a probabilidade de nascer um menino e doente, ou ele vai falar para vocês assim, qual a probabilidade de nascer uma menina ou doente. Então essas duas palavrinhas e ou vão dizer para vocês que tipo de conta, de raciocínio você vai utilizar para chegar no resultado de probabilidade. Para isso ficar muito mais fácil, a gente vai para a lousa, onde eu vou dar exemplos práticos para vocês de como, né, utilizar a probabilidade dos exercícios de genética. Ok, pessoal, então vamos lá, né, para a nossa lousa, falar um pouquinho sobre probabilidade genética. Probabilidade é uma coisa que a gente estuda muito em matemática, né? Qual é a chance de cair o número 6 em um dado? Qual a probabilidade de nascer um fulaninho de cabelo castanho? A gente usa muito a probabilidade, né? Para quase tudo. Qual a probabilidade de um avião cair? Tudo a gente usa a probabilidade. Vamos lembrar que probabilidade é uma probabilidade, não é uma certeza de um acontecimento. Não quer dizer que quando eu fizer um cálculo de probabilidade, aquilo vai acontecer. Mas existe uma chance, certo? Daquilo acontecer. Quando a gente fala de probabilidade em genética, a gente vai utilizar muito em exercício de genética a regrinha do e a regrinha do ou. Quando a gente pergunta para vocês, quando o problema tem para vocês mais de uma resposta, você precisa responder duas ou mais perguntas no problema. Por exemplo, quando a gente pega um exercício de genética, a gente tem que tomar cuidado com a leitura do exercício, porque é através da leitura que a gente vai entender se ele está me perguntando só uma coisa ou se ele está me perguntando mais de uma coisa. Normalmente, ele vai utilizar a regra e vai escrever no próprio problema a palavrinha e ou a palavrinha ou. Então, a gente vai ver isso aqui muito nas questões de genética.
Vamos começar, então, pela regrinha do E. Então, quando a gente tem a regrinha do E? Quando a gente tem uma multiplicação acontecendo. E a gente vai multiplicar as características do probleminha de genética quando esse evento não vai depender do outro. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de nascer um menino e doente? Quando eu falo menino e doente, eu tô perguntando para vocês duas coisas. A primeira é se vai nascer um menino e a segunda é se ele vai nascer, além de menino, doente. Então, eu quero saber se ele é um menino doente, né? Eu vou usar, então, a regra do E e eu vou multiplicar, né? A gente costuma falar, né, que a regra do E multiplica. Então, vou até colocar aqui que não tá certo, mas a gente usa muito isso. Então, regra do E, multiplica. Certo? Olha o E aqui. Vamos colocar aí um probleminha para vocês. Então, vamos lá, ó. Vou colocar um problema. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto para o albinismo, que é uma condição recessiva, ter um filho albino e menino? Então, eu tô perguntando para vocês a probabilidade de um casal heterozigoto, né? Um casal heterozigoto para o albinismo ter um menino, eu falei lá, né? Ter um filho albino e menino. Então, ele quer saber um filho albino e menino. Quando ele coloca só um filho, qual é a chance dele ter um filho albino? A gente não sabe se é um menino ou uma menina, então a gente não vai aplicar essa regra. Mas ele tá falando que ele quer saber se é um menino albino. Então, eu quero duas condições, certo? Um evento não depende do outro. Nessa regra, então, eu multiplico. E aí, o que eu farei? Primeiro, eu preciso fazer o cruzamento lá do quadro de Piney, o joguinho da velha, né? Para saber qual a probabilidade de ter um filho albino de um casal heterozigoto para o albinismo. Ele fala no problema que albinismo é recessivo, certo? Então, é Azinho, Azinho. Podia ser Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho, que eu quisesse. Mas eu coloquei aqui Azinho, Azinho, certo? Então, eu vou lá e faço o meu joguinho da velha. Se o casal é heterozigoto para o albinismo, então ele é Azão, Azinho, né? Ambos Azão, Azinho. Vamos lá jogar. Vamos lá colocar no joguinho da velha. Azão, Azinho, Azão, Azinho. Monto meu quadrinho de Piney, meu joguinho da velha. E aí, eu cruzo. Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Então, olha só. Tenho aqui, então, quantas chances em porcentagem? Né? Em porcentagem, se tudo isso fosse 100%, eu teria 25%, né? Mas como eu quero calcular a probabilidade, eu vou jogar isso em fração. Então, de 4, eu tenho uma chance, certo? 1/4 de chance, não é isso? Bom, se eu tenho 1/4 de chance de ser albino, eu também tenho que colocar aqui a porcentagem, a chance de ser um menino. Na natureza, eu tenho 50-50, né? Ou pode ser um menino, ou pode ser uma menina, não pode ser outra coisa, né? A não ser menino e menina, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1/4 de chance de ser albino, e na regra da multiplicação, então, eu vou colocar um pontinho de vezes, meio de ser menino, porque eu tenho 50-50, ou é menino ou é menina. É igual quando a gente vira cara ou coroa, né? Ou é cara ou é coroa na moeda. Então, meio, certo? 1/4 vezes meio. Na regrinha da multiplicação de fração, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, né? 1 vezes 1, que dá 1. E 4 vezes 2, que dá 8. Então, agora, a gente tem aqui
a probabilidade, então, de 1/8 desse casal heterozigoto ter um menino albino, né? Um menino e albino. Às vezes, o problema vai omitir esse E aqui. E aí, ele vai falar qual é a chance do casal ter um menino albino. Menino albino, como se o E tivesse ali, certo? Então, é de 1/8, certinho? Vamos agora para a regrinha do ou, né? Na regrinha do ou, esse evento, ele gera uma adição. Então, a gente vai fazer uma conta de mais, uma conta de adição. E quando que a gente usa a regrinha do ou? Quando o evento não pode acontecer ao mesmo tempo. Quando a gente fala ou? A gente fala assim, ou você fica com ela ou comigo. Ou o videogame ou a namorada. É uma escolha, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Então, não pode acontecer ao mesmo tempo. Então, vamos usar o mesmo probleminha aqui. E quando a gente fala da regra do ou, a gente também fala que acontece uma soma. Lógico que tá errado, né, gente? Não se escreve soma assim, mas isso ajuda muito, né? Então, regra do e multiplica, regra do ou soma, certo? Vamos usar o mesmo probleminha. Então, qual a probabilidade de um casal heterozigoto para o albinismo ter uma criança albina ou menino? A pergunta vai ser diferente. Então, é albino, um filho albino ou menino. Ou uma coisa ou outra. Ou ele é albino ou ele é menino. E agora a gente vai usar a mesma regra do quadrinho de Pinet, né, do joguinho da velha, mas a gente vai fazer uma soma de fração. Então, a gente já sabe, porque a gente já fez a continha, né? Então, a gente já sabe aqui, ó, que a chance de ter uma criança albina é de 1/4, certo? Então, vamos colocar 1/4 aqui. Mas agora, eu vou somar essa fração. Qual é a chance de ter menino ou menina? Meio, né? Ou é menino ou é menina. Então, meio. Só que agora eu faço uma soma de fração. E como que eu faço uma soma de fração? Né? Para somar a fração, a primeira coisa que eu faço é somar os de cima, né? Somar os números de cima, chamados de numeradores, né? E conservar os denominadores. Os denominadores aqui, como eles são diferentes, se os denominadores fossem iguais, 2, 2, eu colocaria um 2 aqui, porque eu conservo os denominadores, né? Mas eles são diferentes. Então, como eles são diferentes, eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum, o MMC de 2 e de 4, certo? O MMC de 2 e de 4 é 4, né? Então, eu vou colocar o 4 aqui, ó, porque eu já sei que é 4, certo? Ótimo! E agora, o que eu faço a partir daqui? Bom, a partir daqui eu vou pegar o meu denominador e vou dividir pelo 4 e pelo 2 e depois eu vou multiplicar pelo numerador, ok? Então, vamos lá. 4 dividido por 4 dá 1, certo? Vezes 1 dá 1. Coloco o sinalzinho de mais e agora faço dessa fração aqui. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. Agora, eu somo os numeradores, 2 mais 1, 3, e conservo o denominador, 4. Então, a chance de eu ter uma criança albina ou um menino é de 3/4. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Não esquece, compartilha esse vídeo, faz ele chegar em muitas pessoas e deixa seu comentário, seu like no vídeo que eu vou adorar. Até a próxima, pessoal, com aula. Coloca aí sugestão, que aula que vocês querem, que curiosidade vocês querem para eu poder gravar para vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!